Nesta aula, será a correção do nosso trabalho de matemática, da página 111 até a 114. Então, vamos lá. Agora, vou propor alguns desafios diferentes com números decimais. Lembrando que os números decimais são números com vírgula. Então, vamos lá. Primeiro desafio. Você terá de procurar a saída do labirinto, porém, só pode ir de um número para o outro que seja menor que ele. Pinte os números para demarcar o seu caminho. Então, vamos lá. Nós temos aqui, início, 3,5. 3. 3 é menor que 3,5, então eu vou seguir esse caminho. Aqui, então, do 3, eu vou olhar o próximo número, 2,5. 2,5 é menor que 3. Então, tá, vou seguir. Eu tenho o caminho de cá, que seria 4, só que 4 é maior que 2,5. Então, o único caminho que é menor é o 2,2. Ok? Então, eu sempre vou ter que olhar os números que são menores para chegar até o meu final. Tranquilo? Aí, aqui embaixo está falando o seguinte. Agora, registre e some todos os números do caminho que você coloriu. Então, do caminho que você seguiu. Então, vamos lá. A gente seguiu 3,5 mais 3 mais 2,5 mais, tô só colocando os números do caminho, ok? Mais 2,2 mais 2 mais 1,8 mais 1,5 mais 1,0, né, que é 1, mais 0,5 mais 0,3. Então, ele pediu para eu somar todos esses números. Se eu somar todos esses números, eu vou chegar em um valor de 18,3. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. Bem simples, né? Essa primeira atividade. Na nossa próxima está escrito assim: registre também a diferença entre o maior e o menor número do seu caminho. Então, a diferença, já me fala que é uma conta de subtração, entre o maior número do meu caminho e o menor. Meu maior número está aqui, ó, no início, certo? 3,5. E meu menor número está aqui no final, 0,3. Então, eu vou fazer 3,5 menos 0,3, que vai dar num total de, ou numa subtração, né? No que o valor total, o resto de 3,2. Tranquilo? Muito bem. Página 112. A página 112 está escrito assim: a soma de todos os números de cada conjunto de figuras encontra-se na etiqueta ao lado. Olha a etiqueta aqui, ó. Soma das figuras. Descubra o número que estão faltando em cada conjunto. Então, olha os espaços em branco. E escreva nas figuras em branco. Ok, perfeito. Então, vamos lá. Esse aqui, então, é o meu total. Ele já colocou aqui o 0,5 e o 1,2. Então, para eu descobrir quanto falta, ele já me deu a dica, certo? Então, eu vou fazer 3,4, que é o meu total, e tirar primeiro esse número aqui, o meio, certo? 0,5. Porque eu preciso saber que número que vai sobrar para eu encaixar nessas bolinhas. Então, o 4 não tira 5, vou pedir emprestado. O 3 vai emprestar 1, então eu vou fazer 14 tira 5, 9, vírgula embaixo de vírgula, porque é uma subtração. 2 não tira nada, 2. Então, deu 2,9. Ah, eu fiz o cálculo aqui em cima, mas vocês podem fazer aqui embaixo, tá? Então, agora eu vou fazer 2,9 menos, vou fazer esse número aqui, 1,2. 9 tira 2, 7. Vírgula embaixo de vírgula, porque é uma subtração. 2 tira 1, 1. Então, eu descobri que sobrou 1,7. Então, eu só preciso distribuir
um pouco do número para cá e um pouco do número para cá. Como que eu posso fazer essa distribuição? Vocês podem escolher o número, mas precisa dar, quando eu somar todos esses, precisa dar esse total. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar o número inteiro do número decimal. Então, meu número inteiro é 1, sempre meu número inteiro é da frente da vírgula. Eu vou querer fazer a minha separação desse jeito. Então, eu vou colocar o 1 aqui, e aqui eu vou usar o meu número decimal. Já que eu coloquei 1 inteiro lá, aqui eu tenho que colocar 7 décimos. Pronto. Então, se eu somar todos esses números, eu vou encontrar o meu valor aqui. Tranquilo? Aqui é a mesma coisa. Se eu subtrair 5,5 de 7 décimos, pegar o valor e subtrair de 3 décimos, eu vou ter um resto de 4,5. Então, eu preciso distribuir nesses dois coraçõezinhos esse valor. Então, eu vou usar a mesma regra, tudo bem? Vou colocar em um quadradinho o meu número inteiro, que no caso vai ser o 4. Vocês podem usar outro tipo de regra. Eu só preciso que o quê? Quando eu somar esses números, tem que dar esse resultado. E no outro quadradinho, no outro coraçãozinho, eu vou colocar o outro número decimal, que seria o meio, ok? Então, aqui, a mesma coisa. Vou pegar 8,9 e subtrair 1,1. O resultado que der, vou subtrair do 8 décimos. Eu vou perceber que vai sobrar 7 inteiros. Já que sobrou 7 inteiros, eu posso escolher como é que eu vou fazer minha divisão. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte. Como que eu vou dividir o 7? Eu vou querer colocar 4 aqui e vou querer colocar 3 aqui. Tudo bem? Então, se eu somar todos esses números, vai dar esse aqui no valor total. Tudo bem? Então, vocês podem escolher os valores aqui. Não precisa ser igual ao meu. Pode ser o valor que vocês escolheram. O importante é quando eu somar esses valores aqui, tem que dar este valor da etiqueta. Tranquilo? Próxima atividade. Aqui, vocês tinham que prestar muita atenção no problema, tá bom? Então, vamos lá. A soma dos números do gráfico C, então esse é o gráfico C, é o dobro da soma dos números do gráfico B. Então, peraí. A soma dos números do gráfico C é o dobro da soma. O dobro é sempre vezes 2. Só que é o dobro da soma de todos os números que estão no B. Tudo bem? Só que eu não sei os números que estão no B. Peraí que eu não terminei o problema, vou continuar lendo. Que é, então, o B, que é o dobro da soma dos números do gráfico A. Então, o B, ele também é o dobro da soma dos números que tem no gráfico A. Complete os gráficos B e C com os números que faltam. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é somar todos os números do gráfico A. Então, eu vou ter que fazer lá 0,2 mais 0,3 mais 1 mais 1, certo? Que são todos os números que estão aqui dentro. Quando eu somar tudo isso, vai dar num total de 2,5. Lembra que ele falou que primeiro eu vou ter que somar esse para descobrir os valores dos outros, certo, gente? Então, ele falou que o B é o dobro vezes da soma, já fiz a soma, dos números do gráfico A. Então, agora eu vou pegar a soma do gráfico A, que deu 2,5, e vou multiplicar por 2. Então, se eu faço 2,5 vezes 2, eu vou ter num total aí de 5. Olha só, um total de 5. Então tá, agora eu já descobri o número total aqui do B. O número total aqui do B é 5. O que eu vou precisar fazer? Distribuir aqui no B. Só que ele já distribuiu 1,5. Então, eu vou pegar o 5 e vou tirar 1,5 para descobrir quanto sobra. Tudo bem? Que eu vou ter que distribuir aqui, ó. 0 não tira 5, pediu emprestado. 10 tira 5, fica 5. 4 tira 1, fica 3. Então,
o que eu vou querer fazer? Eu tenho 3,5 para distribuir aqui, ó. Tudo bem? Então, eu posso fazer assim. Vou usar a mesma estratégia que eu usei na de cima. Vocês podem usar uma estratégia diferente. Se eu tenho 3 inteiros, então eu vou querer jogar um em cada triângulo que tem aqui, ó. Então, ó, vou jogar um aqui, já deu 2. Só que aqui, se eu jogar só um, vai dar 3, mas eu tenho 3,5. Então, aqui eu vou jogar mais 1,5. Então, se eu somar tudo isso aqui, ó, vai dar um total de 5, que é o valor que ele falou que o B vale. Porque ele falou que o B, ó, é o dobro da soma do gráfico A. Tudo bem? Então, tá. Agora já ficou mais fácil. Para descobrir o C, o mesmo procedimento. A soma dos números do gráfico C é o dobro da soma dos números do gráfico B. Então, se o B, a soma dele é 5, eu preciso fazer o dobro. Então, 5 vezes 2, eu vou ter um total de 10, certo? Então, eu vou ter que distribuir os meus 10 aqui no gráfico C. Só que ele já distribuiu 2, certo? Então, se eu fizer aqui, ó, 10 menos 2, tá vendo que eu tenho que organizar número embaixo de número bonitinho? Ficou 8. Então, eu tenho que distribuir 8. Então, sabe como é que eu vou distribuir? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou distribuir da seguinte forma. Vou colocar 2,5 aqui, certo? 2,5 aqui. E vou colocar 3 aqui. Vocês podem escolher como é que vocês vão distribuir, tudo bem? Então, 3 mais 2 dá 5, certo? 2,5 mais 2,5 dá 5. 5 mais 5 tem um total de 10. Que é o valor aqui que ele falou que teria que ser o C. Bem tranquilo, né? Eu só tenho que prestar atenção, vai conversando com o problema, desenha. Tranquilo? Página 113. Na página 113 também estava bem tranquilo. Olha o problema. Gabriel comprou um televisor no valor de R$ 1.550. No ato da compra, pagou como entrada o equivalente a 2/5 do valor total do televisor. Opa! Então, conversem com o problema, entendam a história. Ele foi comprar um televisor que custava esse valor, R$ 1.550. Só que ele pagou lá na hora para a moça do caixa 2/5 do valor do televisor, então desse valor. Ó, já montei a fração. Qual é a regra? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, certo? Então, se eu fizer essa conta, 1.550 dividido por 5 e multiplicar o resultado que der por 2, eu vou descobrir um valor total de R$ 620. Então, tá bom. Isso significa que ele pagou lá, no ato da compra, 2/5 do valor. Então, ele pagou R$ 620 para a moça, lá na hora. Então, olha só. O restante será pago em 3 prestações iguais e sem juros. Então, olha só. Se ele pagou lá na hora para a moça 620, então, se eu pegar o valor do televisor, que é 1.550, e tirar os 620 que ele pagou para a mulher lá na hora, eu vou ter aqui, estou fazendo a subtração, 15 tira 6, 9. Então, eu vou ter aqui um valor de 930. Então, faltou ele pagar para a mulher 930. Mas lembra que ele falou que vai ser pago em 3 prestações? Então, isso significa que ele vai dividir em 3 meses. Então, eu vou pegar esse valor que sobrou da televisão e vou dividir esse valor por 3, porque ele pagou em 3 prestações. Tá vendo que uma conta puxa a outra? Então, se eu fizer lá 930 dividido por 3,
Vou ter 310. Então, cada prestação ficou 310 para ele terminar de pagar a televisão. Então, tá. Acompanhe os cálculos de Gabriel e escreva nas linhas pontilhadas os números que estão faltando. Então, vamos lá. Ele até desenhou para ver se ficava mais fácil. 1.550 é o valor total da televisão. Só que ele pagou 2 partes de 5, 2/5 da prestação na hora. Tudo bem? Então, se ele pagou 2/5 na hora, faltou 3/5. Tudo bem? Então, tá. Só tá mostrando em desenho. Aí, a pergunta é, aqui, valor total da televisão. Então, o valor total da televisão, o problema me falou, R$1.550. 1/5 do valor da televisão. Então, eu quero saber quanto é 1/5. 1/5 do valor da televisão. Então, vocês têm que fazer o quê? Vocês vão ter que pegar o valor da televisão. Então, eu vou pegar o valor do televisor, que é 1.550, e vou ter que descobrir quanto é 1/5, usando o mesmo procedimento. Pega 1.550, divide pelo de baixo, o resultado que der, multiplica pelo de cima. Se eu fizer isso, eu vou descobrir o valor de 310. Então, eu sei que uma parte é 310, ok? Então, vou colocar aqui, R$310. Agora, eu quero saber quanto é o valor de 2/5 do televisor, do valor do televisor. A gente já fez essa conta aqui, ó. 2/5 foi o que ele pagou lá, ó. R$620. Tudo bem. Portanto, ainda falta ele pagar quanto? Lembra que a gente fez lá? Se ele comprou por 1.550 e ele pagou na hora R$620, falta ele pagar quanto? 930. Ok. O valor de cada uma das prestações restante, lembra que ele dividiu esse valor em 3 prestações? Cada prestação, 310. Então, R$310. Perfeito. Não fiz nesse espaço para cálculo, porque eu achei um pouquinho pequeno, tá? Então, eu usei esse espaço aqui do lado para ficar mais fácil para conversar com o problema. Então, vamos lá. Fração do valor total da televisão. Então, agora aqui, ó, a gente só tem que colocar os valores em reais, os mesmos que a gente já colocou aqui. Então, 1/5 do valor da televisão, R$310. 2/5, R$620. 3/5, então, se 2/5 é R$620, eu sei que se duas partes é 620, então eu quero saber 3 partes. Tudo bem? 3 partes vai dar no total de R$930. Ó, 4/5, então eu quero saber 4 partes. Então, vamos lá. R$1.240. Agora aqui, 5 partes, o total da televisão, 5 partes, 5/5. Tudo bem? Então, eu só queria saber os valores. Se vocês descobrirem o valor de uma parte, que foi o que a gente fez, é só vocês irem somando as outras partes, até a gente chegar no valor total. Tranquilo, né? Vamos lá. A página 114 estava bem simples. O que vocês tinham que fazer? Observar com atenção a regra que explica a formação de cada sequência e depois completar com os números decimais que faltam. Então, olha só, a regra é multiplicar por 2. Então, ele começou aqui, parou no 8. Então, se eu faço 8 décimos vezes 2, dá 1 inteiro e 6 décimos. Pego 1 inteiro e 6 décimos, multiplico por 2 e vou descobrindo o resultado. Lá de baixo, eu vou multiplicar por 3. Então, começo aqui, que está faltando o segundo número, e depois eu só continuo aqui, multiplicando por 3. E aqui, a regra é multiplicar por 5. Então, comecei aqui, vou continuando os números, multiplicando por 5. Bem simples, né? E essa de baixo, vocês precisam
assinalar a resposta certa. Então, tá aqui a conta, o espaço para fazer a conta de multiplicação que vocês sabem. Aqui a conta, espaço para fazer a conta de divisão que vocês sabem. E assinalar a resposta certa da operação. Tranquilo? Então, até mais.